Olá, pessoal. Vamos reiniciar nossas aulas de história aqui do segundo ano, exatamente da onde a gente parou, tá? A gente parou na página 133 do nosso livro didático e vamos continuar na página 134, aqui o capítulo sobre a expansão das fronteiras da colônia, no qual a gente viu como o Brasil, que tinha um território bem menor, que era delimitado ainda pelo antigo Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, como esse território brasileiro ele vai ser expandido durante o período da colonização, tá? Então a gente já viu uma série de fatores e a gente terminou vendo na última aula, né, um dos fatores decisivos que foi a descoberta de metais preciosos no Brasil, descoberta de ouro em Minas Gerais, e como isso vai alterar, né, o povoamento naquela região e aumentar ainda mais esse interesse da colônia portuguesa em expandir o seu território, tá? E aí vamos para essa parte aqui que fala sobre o tropeirismo. Vamos entender o que é isso, ó. Durante o século XVIII, a principal atividade desenvolvida em Minas Gerais era a extração de minérios preciosos. Como os mineradores priorizavam essa atividade, deixavam de produzir os alimentos necessários para o próprio consumo. Por isso, grande parte dos alimentos e também dos outros produtos, como roupas e ferramentas, era trazida de outras regiões da colônia. Os responsáveis pela maior parte desse abastecimento eram os tropeiros, mercadores que percorriam grandes distâncias transportando suas mercadorias no lombo de mulas. Então, a maioria dessas pessoas que chegaram em Minas no século XVIII em busca de ouro, né, estavam lá lutando para encontrar ouro, pedras preciosas, né, metais que valiam grana, né, metais preciosos, eles não tinham, né, eles se mantinham o tempo inteiro nessa busca pelo ouro, então precisavam de alimentos, precisavam de roupas, ferramentas, e isso tudo era trazido pelos tropeiros. Então, criou-se pela primeira vez aqui na colônia um mercado, tá? Então, você está criando um mercado para pessoas que precisam de produtos e não tem como, não tem tempo para produzir esses produtos. Aí a gente tem aqui o cotidiano das viagens desses tropeiros. As viagens dos tropeiros duravam vários meses e a jornada diária começava sempre ao nascer do sol. Com as mulas carregadas, eles percorriam estradas e trilhas atravessando rios, serras e campinas. A tropa ela era guiada pelo fronteiro, encarregado de manter a expedição na rota correta. Em seguida vinha o dono da tropa, que determinava o ritmo da jornada, procurando evitar o desgaste das mulas. Havia também os peões, tocadores que, por meio de gritos e assobios, mantinham o ritmo da marcha e tentavam evitar que algum animal se desgarrasse da tropa, né? Uma das mulas fugisse. Essas viagens eram muito arriscadas, pois os tropeiros podiam ser atacados por animais selvagens e também por ladrões. Além disso, em algumas regiões havia grupos indígenas que não permitiam que as tropas atravessassem seu território. Então a gente tem aqui uma ilustração que mostra esses tropeiros aqui na época colonial fazendo essas viagens. A integração do território. Ao viajarem de uma região a outra, os tropeiros muitas vezes abriam novos caminhos, aumentando o escoamento de mercadorias e criando redes de comunicação entre diferentes regiões da colônia, percorrendo caminhos que iam do extremo sul ao nordeste, do Mato Grosso até o Rio de Janeiro e entre outras regiões, eles contribuíram para a integração do território brasileiro. Leia o texto. Vamos ler aqui, galera. Os tropeiros estiveram por trás do funcionamento de engenhos de açúcar, do desenvolvimento de atividades mineiras e do abastecimento do interior do Brasil, principalmente nas regiões em que faltavam rios navegáveis. A circulação interna da colônia, assim como o transporte de produtos e bens, só podia ser feita no lombo de mula, funcionando como uma verdadeira correia transmissora de mercadorias, cartas, recados e informações.
Tropas e tropeiros durante mais de um século ligaram pessoas nos pontos mais diversos da colônia. Então, esse é um trecho do livro da Mari Del Priore, tá? E do Renato Venâncio, que se chama Uma História da Vida Rural no Brasil, livro de 2006. Então, esse trecho aqui retirado desse livro mostra bem claramente a importância que esses tropeiros tiveram na integração do território brasileiro, fazendo ligação entre capitanias, criando caminhos onde não existia, levando mercadorias de um local ao outro e ajudando nessa colonização, tá? Continuando aqui, a gente tem aqui sobre as monções. Vamos ver o que era. Para abastecer as regiões de mineração em Mato Grosso e Goiás, descobertas pelos bandeirantes no começo do século XVIII, foram organizadas expedições que ficaram conhecidas como monções. Os monçoeiros viajavam pelos rios em grandes canoas, cada uma delas com capacidade para transportar cerca de 20 pessoas, além das mercadorias que eram levadas para serem trocadas por ouro nas regiões mineradoras. As monções geralmente partiam de Porto Feliz, na margem do rio Tietê, no atual estado de São Paulo, e chegavam até o rio Cuiabá, no atual estado do Mato Grosso. A maior parte da viagem era feita por vias fluviais, mas havia trechos em que as canoas eram transportadas por terra, tá? Então, tinham os tropeiros que iam por terra em mulas que levavam esses mercadorias, né? Transportavam mercadorias de um local para o outro. E também haviam as monções, que aí já eram por vias fluviais, pelos rios. Ok? Continuando. Nesse período de expansão da colônia portuguesa, a gente vai ter algo muito marcante que vai acontecer em Portugal, mas como Portugal era quem comandava a colônia, isso vai trazer reflexos para o Brasil, tá? E a gente vai estudar aqui sobre as reformas pombalinas. Vamos ver aqui o que foi isso. Ao assumir o cargo de ministro do Estado do rei Dom José I, na década de 1750, o Marquês de Pombal deu início a reformas administrativas em várias áreas. Reestruturou o exército, melhorou a arrecadação de impostos e profissionalizou o aparelho burocrático do Estado. Essas medidas tinham por finalidade centralizar e tornar mais eficientes as ações do Estado português. Vamos lá. Primeiro, esse cara aqui, Marquês de Pombal, ele vai assumir o cargo de ministro do rei Dom José I. Ele era um cara que ele era muito mais voltado a questões ligadas ao iluminismo, que a gente vai estudar nos próximos capítulos, tá? Então ele via que a administração ela deveria ser uma coisa bem mais racional e não uma coisa feita de qualquer modo, como muitos reis e imperadores faziam. Então ele vai ser indicado por esse rei de Portugal, tá? Dom José I, vai indicar ele para que ele cuide da administração e ele vai tentar racionalizar isso o máximo possível, tá? Então ele vai melhorar a arrecadação, melhorar a burocratização do Estado, né? E esse nome, né, Marquês de Pombal, a gente tem sempre que lembrar, títulos de nobreza, eles estão sempre ligados a um local, certo? Então, quando você fala o Marquês, o Barão, o Conde, ele sempre vai ser o Marquês, o Barão, o Conde de algum lugar, certo? Então, se você tem o Barão de Ibiapaba, esse cara recebeu do imperador do Brasil o título de Barão daquela cidade de Ibiapaba. Do mesmo jeito que esse cara ele era o marquês dessa cidade aqui, que era uma cidade portuguesa, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele mudou na administração, tá? Pombal, por meio da criação de novas companhias de comércio monopolistas, buscava fortalecer os grupos mercantis portugueses, favorecendo a acumulação de capitais para que pudessem competir com comerciantes estrangeiros, sobretudo ingleses. Lembrando, ó, ele favoreceu o comércio, né, esses mercantilistas portugueses, tá? E fez com que eles adquirissem muita grana. A gente tem que lembrar que capital é como se chama dinheiro, tá? Então eles acumulavam dinheiro com
esse comércio mercantilista entre os países, né? Comércio de navio levando mercadorias de um país para outro, tá? E com isso eles pudessem competir com os ingleses, que eram os maiores comerciantes desse período. Nesse projeto do Marquês, era essencial o controle das riquezas provenientes da colônia portuguesa na América, ou seja, do Brasil. Controlar toda a riqueza que era produzida aqui e que era destinada para Portugal. No reino, Pombal enfrentou de forma implacável todos os seus opositores, desde as camadas populares até os ricos aristocratas, além da influente ordem jesuítica. Tá? Vamos ver aqui essa parte aqui ao lado, que fala sobre os tratados de limites. Tá? Vamos começar aqui. Ó. Na segunda metade do século XVIII, Portugal e Espanha assinaram diversos tratados com o objetivo de delimitar as fronteiras de suas colônias americanas. Um dos mais importantes foi o Tratado de Madrid de 1750. O princípio do uti possidetis, que é em latim, tá, galera? Orientou a elaboração desse tratado, definindo a ocupação efetiva de um território como norma para sua posse, tá? Então, a gente tem que lembrar que essa divisão entre Portugal e Espanha foi iniciada pelo Tratado de Tordesilhas, que foi fundado antes, inclusive, da chegada dos portugueses ao Brasil. O Tratado de Tordesilhas é 1494, chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Então, esse tratado depois ele precisou ser organizado. Então, 1750, Tratado de Madrid para tentar reorganizar. E aí fica definido que vai ser delimitado que o dono daquela terra é aquele que tiver a posse dela, ou seja, aquele que tiver gente ocupando o local. Então, por isso que para Portugal, a partir daqui, se tornou tão importante ter pessoas povoando o território para poder ter a posse dessa terra. Por esse tratado, a área da colônia portuguesa aumentou consideravelmente em relação à área definida pelo antigo Tratado de Tordesilhas. Após ser invalidado por um curto período, o Tratado de Madrid teve seus princípios retomados em 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso. No entanto, por esse último tratado, a Espanha ficava com a colônia de Sacramento e os 7 povos das Missões, localizados na região do Prata, ao sul do Brasil. Apenas em 1801, com o Tratado de Badajoz, a região dos 7 povos das Missões foi definitivamente incorporada aos domínios portugueses. Tá? Aí a gente vai continuar aqui onde tem consequências para a colônia. Entre as medidas tomadas por Pombal, a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias portuguesas teve graves consequências. Com essa decisão, ele fazia com que a educação passasse para a responsabilidade do Estado português, substituindo o ensino jesuíta pelas aulas régias, que deveriam ser sustentadas por um novo imposto, o subsídio literário. No entanto, a qualidade do ensino piorou, pois em muitas vilas e cidades não havia professores para ministrar todas as disciplinas. A gente tem que lembrar que a gente viu nas aulas anteriores, os jesuítas, né, a ordem de padres jesuítas, ela foi fundada com a intenção de virem para a América, para territórios descobertos, para converter a maior quantidade possível de pessoas ao cristianismo, certo? Chegando aqui, eles faziam essa conversão nas missões, que eram aldeamentos em que eles reuniam os índios e ensinavam para eles tanto a língua portuguesa quanto a religião católica, e convertiam esses índios, tá? E na colônia, a educação ela era uma prerrogativa da igreja, era a igreja que era responsável pela educação. Só que o Pombal decide que não era mais necessário, decide expulsar esses padres jesuítas, tanto de Portugal quanto do Brasil, e que essas aulas deveriam ser ministradas pelo Estado, pelo governo português. Continuando aqui, ó.
Para reforçar o controle econômico nas colônias, a administração pombalina, 1750 a 1777, criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Esse órgão deveria ajudar a desenvolver a região norte, oferecendo incentivos, entre eles a melhoria dos preços para as drogas do sertão, coletadas na Amazônia, que tinham boa aceitação na Europa, como o cacau, o cravo e a canela, além do algodão, cuja produção no Maranhão devia ser estimulada. Também foi criada a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, com o objetivo de recuperar o dinamismo econômico da agricultura de exportação, do tráfico de escravos e do consumo de mercadorias europeias no Nordeste. As companhias de comércio, porém, não cumpriram seus objetivos, principalmente por causa da corrupção de seus funcionários. Então, o Pombal vai criar essas duas companhias de comércio, tá? Ele vai tentar dinamizar aquela área ali de comércio, melhorar a questão do transporte dessas chamadas drogas do sertão, né? Que cacau, algodão, que eram retiradas ali da região da Amazônia, do Maranhão. Só que algo que ainda hoje é a grande causa das mazelas desse país, né, se mostra presente aqui, que é a questão da corrupção entre esse funcionalismo, que fez com que essas duas empresas não vingassem. Então, apesar do Pombal ter essa visão administrativa bem definida, na hora de botar isso em prática, ele não tinha como fazer isso pessoalmente. Então, ele tinha que delegar esses poderes, e era nessas instituições onde as coisas não aconteciam devido à corrupção. Vamos lá. Em 1759, Pombal extinguiu as últimas capitanias hereditárias, completando um longo processo em que a coroa retomou o controle sobre elas. Como o eixo econômico da colônia havia se deslocado do Nordeste para a região Centro-Sul, por causa da atividade mineradora, a capital do Brasil foi transferida em 1763 de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Então, olha só, o que a gente tem que entender? Brasil colônia, né? No seu início, ela vai se concentrar muito aqui nessa região do Nordeste, que é onde os portugueses vão chegar, né? Primeira capital vai ser Salvador, exatamente aonde os portugueses vão chegar e vão começar a firmar o seu povoamento. Depois do povoamento, a gente vai ter aquela divisão aqui do Tratado de Tordesilhas, em que essa região ela vai ser dividida entre os donatários e eles vão iniciar aqui as empresas, em sua grande maioria, engenhos de açúcar. Os principais vão se concentrar no Nordeste, principalmente em Pernambuco, tá? Então essa vai ser a região econômica mais forte da colônia. Só que com a descoberta do ouro em Minas Gerais, esse centro econômico ele se desloca aqui do Nordeste e ele passa para o Sudeste, tá? Então a capital ela vai ser alterada de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente para que o Rio de Janeiro seja um entreposto de fiscalização de todo o ouro que era retirado da região de Minas Gerais, tá? Continuando aqui, a gente tem a Sociedade do Ouro. A exploração das minas de ouro e de diamantes provocou muitas transformações na colônia, por causa do grande deslocamento de pessoas para a região das minas e da fundação de vilas e cidades no interior do território. Formou-se pela primeira vez na colônia uma sociedade predominantemente urbana. Então foi um fenômeno que pela primeira vez aconteceu aqui na colônia, porque antes as regiões de povoamento no Brasil, elas eram de forma rural, elas eram formadas em volta de um engenho de açúcar e ali você tinha uma comunidade que vivia naquele meio rural, plantando, colhendo e fabricando açúcar, certo? Aqui não, aqui a gente vai ter um meio urbano, tá? Cidade, com mercado, com venda de produtos para abastecer as pessoas que estavam lá trabalhando, extraindo o ouro, tá? Aí a gente tem aqui, ó, as camadas sociais. No século XVIII, esses núcleos urbanos se desenvolveram e tornaram-se cidades dinâmicas, com um ativo mercado consumidor. As vilas e as cidades de Minas Gerais tinham
uma maior mobilidade social que a de outras regiões da colônia, apresentando novos sujeitos e diferentes relações sociais. Vamos ver aqui, ó. Elite comercial. As pessoas mais ricas de Minas Gerais eram os grandes comerciantes, incluindo alguns tropeiros. Eles lucravam altas quantias de dinheiro, fornecendo mercadorias para os armazéns que abasteciam a região das minas. Também faziam parte dessa elite os ricos donos de minas, que, apesar dos custos para manutenção da exploração mineral e dos altos impostos a que estavam sujeitos, exerciam grande influência na vida econômica e política das cidades. Então, os mais ricos eram tropeiros, né, grandes tropeiros, que já tinham muitas tropas, e donos de minas que acumulavam muito dinheiro. Então, era a elite desse local. A gente vai ter também ali uma camada intermediária. Ela era composta essencialmente por pequenos comerciantes, profissionais liberais, artesãos e artistas. Durante o século XVIII, houve um aumento considerável da quantidade de pessoas que se dedicavam a essas ocupações. Parte dessa camada era formada pela população mestiça, indicando certa mobilidade social na região das minas. Tá? Então vamos continuar. Homens livres e pobres. Muitas pessoas pobres, desempregadas e ex-escravas de Minas Gerais viviam em condições precárias e exerciam atividades diversificadas e mal remuneradas, ou seja, ganhavam muito pouco dinheiro. Essas pessoas não possuíam ocupação definida e dedicavam-se a trabalhos temporários, como a construção de obras, a segurança pessoal de membros da elite ou o transporte de mercadorias pela cidade. Tá? Escravos. Grande parte da população era composta por africanos e afrodescendentes escravizados, muitos dos quais eram submetidos a trabalhos insalubres nas minas. Insalubres é quando você não tem as condições mínimas de higiene e segurança, tá? Com o crescimento das cidades, entretanto, houve um aumento dos escravos de ganho, que muitas vezes conseguiam acumular dinheiro vendendo produtos e prestando serviços para comprar a sua liberdade. Em Minas Gerais, havia também escravos que eram alugados por seus donos para prestar serviços tanto para particulares como para o governo, desempenhando atividades como a pavimentação de ruas e a construção de edifícios. Tá? Então, havia algumas modalidades de escravidão aqui no Brasil. Tá? Além daqueles escravos que ficavam acorrentados nas senzalas e tinham que cumprir os seus trabalhos nas lavouras de cana-de-açúcar, haviam escravos também que eram liberados pelos seus senhores para trabalhar dentro da cidade prestando serviço, que eram chamados escravos de ganho. Só que depois eles deveriam ir prestar contas com o dono, né, e fazer aquela divisão ali do dinheiro entre eles, tá bom? Então acontecia muito isso e também o aluguel, né? O cara era dono de um escravo, ele alugava esse escravo para outra pessoa e ele ficava sob a responsabilidade de outras pessoas. Aqui a gente vê uma imagem, ó, que é uma litogravura produzida por Debré no século XIX, que representa escravos de ganho transportando um tonel. Tá? Vamos continuar aqui. O papel social das irmandades. As irmandades desempenharam um importante papel social no período colonial. Vamos ler aqui o texto. Associações de caráter local, as irmandades auxiliavam a ação da igreja e facilitavam a vida social, desempenhando grande número de tarefas, muitas delas da alçada do governo, como a manutenção de asilos, orfanatos e hospitais. Sua finalidade específica era promover a devoção a um santo. Geralmente, um grupo de pessoas de uma localidade se organizava para manter o culto, a capela e a festa no seu dia. Por isso, o que caracterizava essencialmente a Irmandade era a participação leiga no culto católico. Os leigos, os simples fiéis, assumiam e promoviam suas próprias atividades devocionais, sem necessidade da participação direta e constante dos padres e religiosos. Tá? Outro texto que foi retirado do livro da Mari Del Priore, só que aqui é o
o livro chamado Religião e Religiosidade no Brasil Colônia, tá? De 2006. E aqui fica demonstrado que essas irmandades, né, elas formavam locais de auxílio também, tá? Então tinha, por exemplo, hospitais, né? As Santa Casas de Misericórdia eram formadas nesse sentido. Havia irmandades formadas por pessoas de diferentes grupos sociais, como a de São Miguel e Almas, que congregava escravos e ex-escravos, e a do Santíssimo Sacramento, composta por homens brancos de elite e cristãos novos, judeus convertidos ao cristianismo. Algumas irmandades, como a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, formada basicamente por escravos, muitas vezes juntavam dinheiro para alforriar seus membros. Outras se tornaram também um espaço de resistência cultural, em que ritos e tradições da religiosidade africana se fundiam com a religiosidade cristã, criando uma identidade própria, tá? Então, essas sociedades aqui, elas podiam ser tanto dos senhores, né, daqueles caras ricos que formavam para fazer uma sociedade que ia auxiliar eles, como também entre ex-escravos, como por escravos, né, que juntavam todas as suas economias para poder pagar e alforriar, né, tá aqui, ó, alforriar, libertar um escravo durante a época da mineração, libertaram o escravo, desculpa, ponto. Durante a época da mineração, ocorreram vários casos de compra de alforria, principalmente por meio de ação de associação de irmandades. Então, eles liberaram várias pessoas da escravidão, juntando grana para poder pagar pela alforria dessas pessoas. Nesse período também, galera, vão surgir muitas festas tradicionais brasileiras. Vamos ver aqui, ó, a importância das festas. Durante o período colonial, as festas na sociedade mineira podiam ser de cunho religioso ou financiadas pelo governo. Nestas últimas, geralmente eram prestadas homenagens ao rei de Portugal, as vitórias militares consideradas importantes, entre outras ocasiões solenes. Já as festas religiosas, muitas delas financiadas pelas irmandades, geralmente homenageavam os santos católicos. Para as autoridades coloniais, as festas ajudavam a exercer o controle sobre a população, pois a exaltação da figura do rei reforçava as tradicionais hierarquias sociais, ou no caso das festas religiosas, reafirmavam a predominância dos preceitos morais católicos que regiam a sociedade, tá? Então a gente vê aqui uma imagem, galera, ó, das festas populares do século XVIII. Vamos ver aqui a legenda, ó. Uma característica importante das festas era a possibilidade de socialização que elas criavam, reunindo e incentivando a convivência entre diversas camadas sociais. Nas ocasiões festivas, como as procissões, eram realizados verdadeiros espetáculos, com muitos fogos de artifícios e carros alegóricos. As pessoas vestiam fantasias ricamente adornadas e saíam às ruas para festejar. Ao lado, litogravura de Rugendas, produzida em 1835, que representa a celebração de um rei e uma rainha negros em uma congada, tá? Tá numa festa extremamente popular. Aí a gente chega aqui, galera, num tema, na verdade, que se chama a resistência africana. A gente viu até agora que a grande força motriz da economia brasileira era o trabalho escravo, o trabalho dos afrodescendentes, das pessoas trazidas da África, trazidas para cá para trabalhar como escravos. E a gente vai ver aqui como essas pessoas resistiram a essa dominação, tá? Porque eles resistiram e resistiram muito. Vamos ver aqui o que aconteceu. Apesar de terem sido escravizados no Brasil, os africanos e seus descendentes nunca aceitaram essa condição. Ao serem privados de sua liberdade e submetidos a castigos e maus tratos por parte dos senhores, muitos deles resistiram e revoltaram-se individual e coletivamente. As formas de resistência africana contra a escravidão se manifestavam de várias maneiras. Uma delas era preservar, diante de uma cultura que lhes estava sendo imposta,
os costumes de sua terra natal, como danças, cantos e crenças, reafirmando sua identidade. Outras formas de resistência eram a destruição de ferramentas, a queima de plantações, a diminuição do ritmo de trabalho e a paralisação da produção. Então vamos lá, galera. Muito do que diz quem somos nós são os nossos costumes e as nossas tradições. Então, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos a tradição das festas juninas, porque é um costume do nosso povo, é uma festa no qual nós participamos, nós aqui do Nordeste, tá? A gente tem que entender que para os africanos, quando eles chegaram aqui, eles já tinham uma série de costumes, de tradições, de crenças que eles faziam na sua vida cotidiana. E tentar resistir era tentar manter com que essa cultura, com que essa tradição, ela sobrevivesse. Era extremamente difícil porque os portugueses, né, que escravizavam os africanos, eles faziam de tudo para acabar com a cultura do, do africano. Só que o africano ele ia criando maneiras de resistência, tá? Ele criava maneiras como, por exemplo, na religiosidade, em que ele fazia o sincretismo religioso, que era associar uma entidade da religião africana com alguma entidade da religião católica. Então, por exemplo, ele associava Iemanjá, que é uma entidade da religião africana, de uma das religiões africanas, a Nossa Senhora. Então, quando ele ia rezar no altar para Nossa Senhora, né, ele mesclava essa religiosidade entre catolicismo e as religiões africanas. E isso, com o tempo, cria esse sincretismo religioso que existe até hoje, uma forma de resistência, de ele não esquecer as suas tradições, tá? Outra forma de resistência era a questão do trabalho mesmo, de, por exemplo, quebrar ferramentas para que a produção diminuísse, né? Paralisasse a produção em alguns momentos, para que isso prejudicasse ainda mais o ganho do senhor e que ele prejudicar esse senhor que estava escravizando essas pessoas. Isso era uma forma de resistência. Outra forma de resistência eram os quilombos. Vamos ver o que eram os quilombos. As formas mais importantes de resistência, no entanto, eram a fuga e a formação de quilombos. Os quilombos eram povoações formadas por escravos foragidos em lugares de difícil acesso no interior das matas. Alguns quilombos também acolhiam indígenas e pessoas livres marginalizadas. Então, galera, era o seguinte: os escravos, quando eles conseguiam fugir, eles começaram a formar dentro na mata fechada povoamentos para resistir, principalmente chamar outras pessoas, né, outros escravos que haviam fugido para se abrigar ali naquele local e formar pequenas comunidades que iriam se ajudar. Então, até essa notícia de que os quilombos foram formados, de que havia um local, incentivava para que os escravos mantivessem a luta e que tentassem fugir de toda maneira dos seus captores, tá? Mas eles também acolhiam indígenas e pessoas livres marginalizadas, então não era restrito aos africanos. Cada quilombo tinha um chefe e este, por sua vez, estava subordinado ao comando de um rei eleito, que podia tomar decisões que afetavam os quilombos que estavam sob sua jurisdição. Essa forma de organização política hierárquica era comum em algumas regiões da África. Então, eles organizaram essa administração dos quilombos de uma maneira, né, da hierárquica, né, respeitando a hierarquia da tradição que eles traziam ainda de povos africanos. Em quilombos mais populosos, o trabalho era dividido entre os moradores, chamados de quilombolas. Eles criavam porcos e galinhas, caçavam, pescavam e cultivavam lavouras de mandioca, milho, cana-de-açúcar, batata doce e feijão. Como produziam além de suas necessidades, eles negociavam o excedente com os povoados vizinhos, obtendo em troca produtos como sal, tecidos, armas e pólvora. Além disso, dedicavam-se ao artesanato, à fabricação de farinha, à metalurgia e à proteção do quilombo. Durante todo o período em que vigorou a escravidão africana na colônia, houve a formação de quilombos
em várias regiões do Brasil. Aqui, galera, a gente tem uma representação artística de um quilombo no Brasil no período colonial. Então, geralmente, ó, eles ficavam numa mata, eles tinham o local para sua produção, ó, de milho, de outros materiais alimentícios, tá? Você tinha umas cabanas, tinham aqui essas torres em que eles faziam a vigilância em caso de ataque, tá? O quilombo mais famoso do Brasil foi esse daqui, ó, Quilombo dos Palmares. Vamos ver aqui a história dele, ó. O maior e mais famoso quilombo brasileiro foi o de Palmares, formado em Alagoas, provavelmente no início do século XVII, por um grupo de escravos foragidos de um engenho da capitania de Pernambuco. Em 1678, após um forte ataque a Palmares, que resultou na captura de muitos quilombolas, o líder Ganga Zumba assinou um tratado de paz com o governador Aires de Souza e Castro. Esse acordo previa alforria para os nascidos em Palmares, concessão de terras e a permissão para realizarem o comércio, mas em troca se tornariam vassalos de Portugal, e os quilombolas capturados teriam que voltar à condição de escravos. Descontentes com o acordo, uma dissidência liderada por Zumbi destituiu Ganga Zumba e iniciou um movimento de resistência. Graças à boa organização de seu sistema defensivo, o Quilombo dos Palmares resistiu a diversas expedições militares enviadas pelo governo. Somente no ano de 1694, após quase 100 anos de resistência, o Quilombo foi destruído por uma expedição liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Então, ó, esse Quilombo ele já existia, a pessoa que era o responsável, né, que era o líder desse Quilombo, ele faz um acordo com os portugueses para que as pessoas dali sejam alforriadas, né, sejam libertadas, as que já moravam lá, que haviam fugido, estavam lá naquele quilombo, mas eles iriam se tornar vassalos de Portugal. Zumbi foi um cara que ele não concordava com isso, ele vai tomar o poder desse governante e ele vai criar uma resistência ali naquele quilombo dos Palmares que vai durar por mais de 100 anos, tá? Então ele é conhecido como uma das grandes lideranças e resistências dos africanos contra essa dominação portuguesa, tá? Vamos ver aqui, ó, o Dia da Consciência Negra. Em homenagem a Zumbi, considerado o exemplo de resistência contra a escravidão, em 1995 foi instituído o Dia da Consciência Negra, comemorado todo dia 20 de novembro, data da sua morte. Vamos ver aqui o texto, ó. O dia 20 de novembro busca promover ações afirmativas de valorização da população afrodescendente brasileira, mantendo luz sobre nosso passado escravista e criando formas de construir ações de combate ao seu legado funesto. É preciso lembrar ainda que parte significativa das incorporações das demandas da população afrodescendente decorre das suas próprias lutas ao longo da história, da busca do reconhecimento da sociedade brasileira. O Dia da Consciência Negra, portanto, é igualmente um momento para potencializar as estratégias de ações afirmativas que permitam à população afrodescendente e, por extensão, ao conjunto da população brasileira marginalizada, reafirmar sua presença social, sua cidadania. Assim, a vida de Zumbi e a comunidade do Quilombo de Palmares representam-se como instigantes paradigmas na luta pelos direitos democráticos. Isso aqui é um trecho de Marco Antônio Oliveira, em 20 de novembro de 1995, Dia da Consciência Negra, tá? Isso aqui foi retirado do Dicionário de Datas da História do Brasil. Galera, aí a gente tem essa parte aqui chamada passado e presente, ó, os quilombos remanescentes. Na atualidade, existem oficialmente mais de 1.000 comunidades remanescentes dos quilombos, distribuídas por todo o Brasil. A Constituição brasileira prevê o reconhecimento da propriedade definitiva dessas terras para os descendentes dos antigos quilombolas. No entanto, há ainda uma grande quantidade de comunidades que se encontram em situação irregular, aguardando medidas do governo para a regularização do seu direito à propriedade das terras, além do reconhecimento de sua importância histórica. Então, existem no Brasil mais de 1.000 comunidades que se declaram comunidades descendentes de quilombos.
são chamados quilombolas, tá? E essas comunidades, elas deveriam passar por um processo, né, no qual a propriedade de terras deve ser garantida a elas, mas aqui no Brasil a gente sabe que nem descendentes de escravos, né, os quilombolas, nem os indígenas têm os seus direitos respeitados pelos governos, tá? E isso não é de agora, já é de muito tempo, só que está piorando no atual governo. Galera, a gente está chegando aqui no fim desse capítulo, tá? A gente começou esse capítulo ainda no primeiro semestre, estamos iniciando agora o segundo, então estamos terminando esse capítulo. Na próxima aula nós vamos passar uma atividade sobre esse capítulo, ok? E aí a gente vai começar a próxima videoaula já no próximo capítulo, na próxima unidade. Deixa eu ver aqui a próxima unidade. Em que nós vamos falar sobre o iluminismo, tá? Então, galera, a gente se encontra na próxima aula, tá certo? E estudem esse capítulo em casa, releiam o livro e na próxima aula a gente inicia, né, sobre o iluminismo. Tchau, pessoal.